Olá, meninos e meninas, meus queridos alunos, tudo bem com vocês? Espero que tudo em paz. Bom, hoje nós vamos iniciar aí mais um capítulo, né? O capítulo de hoje a gente vem falando especificamente sobre os vírus, certo? Então, mais um dia aí se iniciando, um dia de aula se iniciando e quase concluindo aí a nossa apostila sobre a micro e a parasito. E hoje nós vamos falar especificamente sobre os vírus, o que são, quais suas características e quais as doenças causadas por esses micro-organismos aqui, que está bem alta, né? Um deles aí, a própria Covid, tá? Então a gente vai tentar correlacionar algumas coisinhas aqui e mais ao final eu vou tentar encaminhar para vocês um videozinho sobre a Covid, tá? Então vamos lá. O capítulo começa. Eu peço desculpa até porque hoje meu nariz tá assim, né? Tanto eu tô com uma rinite terrível, então eu vou ficar muito momento do vídeo assim. Então vamos lá, meninos. Bom, o que é a virologia, né? Então, virologia é uma ciência, né? Logia é o estudo, certo? E viro lembra os vírus. Então, virologia é uma parte da ciência que vai estudar somente os vírus. Então, assim como nós temos a microbiologia, né, que é o estudo dos seres microscópicos, perdão, englobando todos eles, né, que são microscópicos, então bactérias, os vírus e alguns parasitas e os fungos, nós temos as ciências específicas. Então, nós falamos sobre a bacteriologia, que é o estudo somente das bactérias. Vamos falar mais ainda especificamente sobre a parasitologia, que é o estudo específico somente, né, dos parasitas. Vocês vão ver ainda em separado a micologia, que é o estudo dos fungos, né? Porque mico lembra micose, que é causada por fungo. E agora a virologia, que é a ciência, o estudo dos vírus, tá? Então, a palavra vírus vem do latim, significa veneno ou fluido venenoso. Olha só, é um conceito, né? Uma palavra, pessoal, bem característica, né? Porque realmente o vírus é um veneno, né? Algo muito maléfico, né? Que traz pra gente muitos, às vezes, sérios danos, né? Os vírus são considerados os menores agentes infecciosos. Olha só o tamanho desses vírus aqui. Aqui tá milímetros, mas na verdade gira em torno de nanômetro, tá? Depois vocês podem pesquisar aí. Os vírus, tá escrito ali a unidade errada. Os vírus, eles têm esse tamanho de nanômetro. Nano é muito pequeno, né? Então, o tamanho de um vírus é menor que uma bactéria, só para vocês terem ideia do que a gente está dizendo. Se vocês acham que é uma bactéria pequena, o vírus é menor ainda, tá? Então, essa unidade aqui chama-se nanômetros. É nano, 10 a menos 9, tá? Se não estou enganada, 10 a menos 9. São visíveis apenas ao microscópio eletrônico, isso é legal a gente falar, né? Tá? Então, microscopia óptica, que é a que geralmente a gente trabalha em laboratório normalmente, não veremos vírus, porque são extremamente pequenos. E constituído por um corpo, que é o que a gente chama de vírion, que é a partícula viral, que é formada, toda essa partícula que vocês estão vendo é um vírion, que é formado por uma cápsula, que é constituída de proteína, e cujo interior constitui o seu material genético, que é o DNA ou RNA, tá? Existem vírus de DNA e vírus de RNA. Os vírus DNA, que tem DNA como material genético, vão ser chamados de desoxivírus. E os vírus que têm RNA no seu, né, como composição serão chamados de ou ribovírus ou retrovírus. Só que tem diferença, tá? Não é um nome ou outro aqui nesse caso, não. O retrovírus, como o caso do próprio HIV, ele tem uma enzima que é chamada de transcriptase reversa. Retro, lá para trás. Por isso que ele é retrovírus, tá? E os outros tipos de vírus que não tem essa enzima é chamado de ribovírus, tá? Então, dependendo do seu material genético,
ele vai ser ou desoxi, ou ribo, ou retrovírus. Tudo bem? Vamos falar aqui, né? O coronavírus, o novo coronavírus, ele faz parte desse aqui, ó. Ele tem RNA como material genético, então só que ele não tem essa enzima aqui que o HIV tem, então ele é um ribovírus, a COVID, tá bom? As características virais. Representa a transmissão entre a matéria bruta e a matéria viva, são destituídos de metabolismo próprio. Isso é importante, eu vou grifar sempre os importantes, como vocês sabem. São destituídos de metabolismo próprio e permanecem absolutamente inertes quando fora de uma célula viva, podendo até mesmo formar cristais. Ou seja, o que a gente tem que entender? Que o vírus, ele não é considerado um ser vivo, mas ele também não é uma partícula assim tão inerte. Por quê? Porque quando no organismo humano, ele consegue se reproduzir numa boa, normalmente, tá? Então, ele precisa estar dentro do organismo, onde? Dentro de uma célula, né? Para que possa se reproduzir, tá? Caso não esteja dentro de uma célula, não consegue se reproduzir. Essa é a característica básica e importantíssima do vírus. Então, por isso a gente fala que ele não tem metabolismo próprio, tá bom? Porque ele precisa estar dentro de uma célula para se reproduzir. Entendido? Quando em contato com uma célula viva, tem a capacidade de infectá-la, multiplicando-se ali dentro e usando a energia e o equipamento da célula hospedeira. É como, pessoal, se a gente falasse assim, que chegou alguém na sua casa, uma visita na sua casa, né? Um hospedeiro na sua casa, alguém que vai se hospedar, e essa pessoa acha que é a dona da casa e quer passar a comandar tudo ali dentro. Isso é um vírus, tá? Então, o vírus, ele entra na nossa célula e passa, a partir do momento que ele entra, ele passa a infectar essa célula e passa a comandar todo o metabolismo dela, ou seja, toda a síntese de proteína. E é por isso que a gente fala também que eles são parasitas intracelulares obrigatórios, ou seja, o que é um parasita? Que vive em algum lugar, onde entra dentro da célula obrigatoriamente, tá? Então, se ele não estiver vivendo dentro da célula obrigatoriamente, nada acontece com ele. Ele não é ninguém, tá bom? Praticamente, né? Assim. Não apresenta organização celular típica e a composição é bastante rudimentar, tá? E podem se multiplicar dentro de uma célula e sofrer mutação. Não sei se vocês ouviram notícias recentes, que, né, é uma hipótese, não sabe se é verdade, que a COVID mesmo já está sofrendo mutações, né? Então, assim, olha só, e o HIV, será que realmente nunca conseguiram uma vacina para o HIV? Ou, né, porque realmente o potencial de mutação dele é muito alto? Ou será que existem outros motivos, né? Porque em pleno século XXI, mas enfim, né, tá? Potencial de mutação a gente sabe que é bem grande, tá bom? Agora a gente vai falar um pouquinho sobre a morfologia de um vírus. Então, o que um vírus tem? Tem material genético, que pode ser DNA ou RNA. Tem capsídio, ou também chamado de cápsula. Lembra que bactéria também tinha cápsula? E tem invólucro, ou vou deixar esse nome, que é mais fácil, envelope, né? Vou só falar aqui bem tranquilo para vocês entenderem melhor. Material genético é onde está todas as suas características, certo? Tudo está ali, dentro desse material genético, assim como o nosso, né? Tudo está dentro do nosso DNA. O mesmo acontece com ele. Capsídeo ou cápsula é aquilo que protege, olha lá, engloba, né? Então, a cápsula é para englobar. E é essa cápsula que define a sua simetria, que eu vou falar já, o jeito que ele vai estar presente. E o envelope, que também é para aderir o vírus, olha só, a membrana da célula, e para proteger. O envelope protege uma carta, por exemplo, né? Aqui do mesmo jeito. E aí, quanto às formas, a gente tem os chamados vírus poliédricos, tubulares ou complexo. Então, a gente vai ter um capsídeo, que é o que determina a forma dele. O capsídeo pode ser cúbico, né? O capsídeo pode ser helicoidal, ou o capsídeo não é geralmente tão definido assim. Então, a gente fala que o capsídeo, né, esse vírus é complexo. Então, aqui a gente tem, olha só, um vírus do mosaico do fumo, o vírus da cachumba, o vírus da herpes, né, que causa a herpes simples, tá? Que mais? E esse vírus aqui, que é um vírus que infecta bactéria, que é chamado de bacteriófago. O vírus da gripe, o vírus da polio, cada um tem a sua forma, né, diferente, claro, a sua morfologia, tá?
Então, esse aqui, por exemplo, é icosaédrico, né? Esse aqui, ele é todo complexo, não tem uma forma definida, tá? Então, são alguns tipos de vírus que a gente mais presencia. Bom, quais as doenças, né, que podem ser causadas pelos vírus? A gente vai falar delas um pouquinho mais lá embaixo, sobre cada uma delas, né? Mas, bom, a maioria das viroses acontece durante a infância. Algumas, como a gente sabe, são perigosas, mas outras são muito rapidamente vencidas, né, pela imunidade. Isso aqui é o que demanda esse vencidos pela defesa, dependendo da imunidade. Mesmo que aconteça com a COVID. Será que a COVID ela é tão perigosa assim? Depende, né? Depende por quê? Depende da imunidade daquele paciente. Além da imunidade, fatores como idade, né? Estilo de vida, tá? Doenças, comorbidades ou não, né? Então, tudo isso pode influenciar na defesa que o vírus na defesa que o organismo pode fazer contra esse vírus. Os vírus não são seres sensíveis a antibióticos, né? Então, assim, eu tô com uma virose, vou dar um antibiótico? Não, o antibiótico é para matar a bactéria. Se você quer matar vírus, você tem que dar um antiviral, né? Um retroviral. Contra eles estão apenas as defesas naturais, como os anticorpos e outras substâncias de defesa são chamadas de interferon, e com soro e vacina, né? Então, a gente tem como defesa. Existem os antirretrovirais, né, pessoal? Paciente soropositivo, né? Paciente com AIDS faz uso, né? Então, além deles, tem os anticorpos, soros e vacinas. Quais exemplos de doenças causadas por vírus que a gente vai falar lá embaixo? Nós temos a hidrofobia, que é a raiva, hepatite, cachumba, gripe, rubéola, sarampo, febre amarela, poliomielite, AIDS. Vamos colocar o novo, COVID, né? Que ainda que não existia. E dentre outras, tá? Apesar dos vírus causarem inúmeras doenças, eles possuem uma elevada especificidade pelo hospedeiro. Dessa forma, vêm sendo pesquisados e utilizados a favor de propósito humano, tá? Bom, vamos aqui para os importantes. Replicação viral, né? De que maneira os vírus se replicam? Então, as etapas são todas essas que vocês estão vendo na imagem. Então, primeiro, ele tem que se ligar à membrana de uma célula, que é o que a gente chama de adsorção. Depois que ele se ligou, ele tem que entrar, então ele penetra na célula. Depois que penetrou, o capsídeo fica, né? Então, olha lá, perda do capsídeo e síntese da proteína precursora. Lembra que eu falei? Quando ele entra na célula, ele passa a comandar a síntese proteica? Reduplica o seu material genético, aí produzem novos vírus, que é o que a gente chama de montagem dos componentes, e a última etapa, que é a liberação daqueles vírus novos que foram montados. Então, aqui é o que a gente está falando, né? Que então nós temos a célula, o vírus chegou aqui, encostou, né? Se ligou, penetrou, olha só, entrou. O capsídeo ficou de fora e ele entrou. Aqui o que está acontecendo agora, está duplicando o material genético, produzindo novos vírus, e agora que ele já está pronto para sair da célula e ir para a corrente sanguínea, né? E aí já era, né? O paciente começa a ter sintomas e tudo mais, certo? Esse é o processo de replicação. E os vírus podem ser classificados, né, quanto a alguns critérios, levando em consideração, então, as características e a natureza do ácido nucleico, se ele é DNA ou se ele é, RNA. A simetria do capsídeo é complexa, é helicoidal, né, ou não. A existência ou não de envelope, não é todo vírus que tem envelope. A sensibilização de éter, né, de ser sensível ou não ao éter, né, de ser morto ou não. O número de capsômeros, que é a quantidade de proteínas, tá, envolvidas ali. As dimensões dele, o tamanho, tem vírus maiores, tem vírus menores. E o tropismo, ou seja, a afinidade por diferentes órgãos. Então, por exemplo, o HIV tem uma afinidade muito grande pelo linfócito, né? Falando de célula aqui, não de tecido, mas de célula, por exemplo, tá? A COVID tem uma afinidade muito grande pelos pulmões, né? De infectar pulmões, tá? As viroses também podem ser classificadas no que a gente chama de antroponose ou antropozoonose, dependendo se infectar somente homens ou homens e animais, tá? Como a COVID é uma antropozoonose, porque infecta
tanto homens quanto zoou, animais. O cão, né, por exemplo, já foi encontrado registro da Covid no cão. A classificação pelos sintomas. Então, a gente tem, né, as doenças generalizadas, que são aquelas que o vírus dissemina pelo organismo através da corrente sanguínea. Dentre elas, nós temos o sarampo, a rubéola, varicela. Varicela, pessoal, é uma que causa diversos furinhos assim no rosto, cicatrizes, posso mostrar a foto depois. Febre amarela, dengue, enterovírus e outros. São doenças que disseminam pelo corpo como um todo. Doenças que acometem basicamente órgãos específicos, né? Sendo aquelas que, por exemplo, acometem, olha só, ao longo dos nervos periféricos ou outras vias. Vou colocar um exemplo aqui da herpes, que não tem, tá? Podem colocar aí. Herpes zoster, que é uma doença viral que acomete os nervos periféricos e é bem dolorosa. Doenças do sistema nervoso, como a poliomielite, meningite, né? A raiva, então, que atingem o sistema nervoso, geralmente, né? Mas nem sempre, né? Olha, a herpes simples, tá? Aí vocês podem pensar, mas não, né? Herpes simples, mas dependendo do quadro, da evolução, sim, tá? Doenças do trato respiratório, influenza, né? O H1N1, né? Vamos colocar aqui a própria Covid, né? Também do trato respiratório, tá? Vou colocar ela aqui. Doenças localizadas na pele ou mucosas, como a herpes simples, tipo 1, tá? Ou a tipo 2, que é a genital. A herpes zoster também, ela entra nessa classificação. Vou mostrar o porquê na figura, vocês vão entender. Doença dos olhos, como as conjuntivites, que podem ser virais também, né? Doenças do fígado, que lesionam o fígado, como principalmente elas, as hepatites, tá? Né? Fígado. Pensou em hepatite, sabe que o fígado vai ficar lesado. Doenças das glândulas salivares, que atingem aqui as parótidas, como cachumba e o citomegalovírus, que é uma IST, uma infecção sexualmente transmissível. Doenças do trato gastrointestinal, que todo mundo já adquiriu, um rotavírus, né? Que deu dor de diarreia e náuseas ou vômitos, né? E as doenças sexualmente transmissíveis, ou vou até tirar aqui, porque a gente não fala mais, consertem na de vocês também, as infecções sexualmente transmissíveis. A gente sempre tá bom estar atualizando, tá vendo? Então, a herpes simples é uma, né? O HPV, a própria AIDS, né? Todas são ISTs, certo? Então, a gente vai encerrar o capítulo por aqui e o próximo momento a gente vai falar sobre as principais doenças virais, como dentre algumas dessas que nós estamos tratando aqui. Até agorinha, até a próxima. Beijos, obrigada.